Botafogo. E, de fato, agora a gente vai... Próxima fase contra o Bragantino, que depois também te fala um pouquinho de Bragantino. Mas fala para mim, Jeanzinho, o que você viu do jogo, o que você achou de Botafogo e Aurora? Eu não vou ser aquele cara chato, que tem que uma galera chata. Mas o time é fraco. Tem a quantidade de Mas aí o Boa times que Vista jogam. também e o Botafogo perdeu de 1-0. Exatamente. Tem uma quantidade enorme de times fracos que o Botafogo não conseguia desempenhar um bom futebol. Então, são 6-0 e precisa ser valorizado, sim. Precisa ser valorizado, sim, porque jogou com uma pressão. Parabéns para a torcida do Botafogo, voltou a apoiar. Tiquinho deu show, voltou a mostrar quem é o Tiquinho, né? Que virou uma espécie, não sei se ídolo, né? Mas ganhou um carinho da torcida. Júnior Santos, fundamental pro Botafogo até aqui. Anjo das pernas confusas. Anjo das pernas confusas. Então, muito boa a vitória do Botafogo. A gente falou sobre doping lá do Pogba. Para mim, o doping desses times, para mim, é muito pior. Para mim, é bizarro um time que consegue ganhar e impor dificuldade em determinado momento e chega em outro lugar e perde de 6-0. Para mim, isso é o maior doping possível. Eu não consigo compreender. Porque se em um lugar eles jogam muito melhor, em outro pior, não faz a diferença. A altitude é a grande inimiga dos clubes brasileiros. Exatamente. Então, não concordo com essa questão de altitude. Mas eles vão excluir. Não precisa excluir, mas bota eles para jogarem no nível do mar também. Entendeu? Precisa igualar. Se existe de uma forma de que o cara leva vantagem em cima do outro, porque leva, a gente viu, a gente vê que leva vantagem, então existe uma diferença. Vocês não estão colocando os dois times em igualdade. Boa. Bom, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco o Jean falou um pouco das atuações, mas a gente teve o Tiquinho voltando a marcar, deu 2 assistências, Júnior Santos já é artilheiro da Libertadores, por enquanto, e já se tornou igualando, né, a Pimpão, a Jairzinho, o maior artilheiro da história do Botafogo e Libertadores. Você vê como é que o Botafogo não está muito habituado a jogar a competição, né? Se eu não me engano, eu vou pedir até a produção confirmar, eu acho que ele igualou o Pimpão, igualou o Jairzinho e Dirceu. E Dirceu, perfeito, é isso. Obrigado. Calma aí. Eles estão rindo aqui do Júnior Santos, calma aí. Para de rir, gente. A sacanagem isso, hein? A sacanagem. Pronto. Não, vai fazer o quê? Tem jeito, pô. Mas eu não corro disso, não tem jeito. Eu queria que você falasse um pouco das atuações, que você viu o Tiquinho voltando a desempenhar, participou muito do jogo. Eu acho que isso é fundamental até para ele ganhar confiança, para ele voltar a ser o que ano passado, na minha opinião, foi um dos principais jogadores do país. Né? Então, para mim, o Botafogo ontem, e é bom a gente ressaltar que o Botafogo venceu um time de primeira divisão pela primeira vez desde outubro. Não é time de primeira divisão daqui do Brasil, né? Mas time de primeira divisão geral. E assim, eu acho que esse jogo ele tem que servir como a última pá de cal para enterrar de vez 2023. Se Deus quiser. O Botafogo tem que montar essa mentalidade na cabeça dos jogadores. Ontem eu vi o técnico, como é que é o nome dele, Eric? Fábio Matias. Do Matias, dizendo pro Tiquinho, não para, continua, segue, mantém. E é isso que tem que ser. O Botafogo tem time para isso. O Botafogo tem time para ganhar campeonatos, para disputar títulos e tal. E assim, ontem ele mostrou isso. Uma Libertadores talvez seja um pouco mais complicado, como o Eric falou, isso é muito válido. É um time que não joga muito Libertadores, ele tem dificuldade de lidar com o campeonato. Seja jogando em altitude, jogando na Argentina, que é muito difícil, jogando no Uruguai. Então, assim, mas Botafogo tem um timaço, ainda redescobrindo o Júnior Santos agora como possivelmente um novo ídolo do Botafogo, Tiquinho voltando a jogar bem com um gol, 2 assistências, o time inteiro jogou Eduardo muito bem. voltando a desempenhar. O Eduardo, Savarino, Vitor Sá não vai nem fazer falta. Então, assim...
Nesse momento, esse é o nosso sentimento, mas a gente sabe que não funciona. Mas nesse momento, esse é o sentimento. Só corrigindo, foram 3 assistências do Tiquinho. Só corrigindo. É porque aquele. Foram 3, porque ele dá a primeira assistência pro primeiro gol, tem a outra assistência que foi sem querer, né? Porque ele não queria dar assistência, porque ele queria fazer o gol, e ela não, aí o Júnior Santos toca nela, a gente não sabe se a bola ia entrar ou não, e tem a assistência que para mim foi linda, foi quando ele joga no meio dos zagueiros, o Júnior Santos sair de cara com o goleiro. Verdade. É isso aí. Então, assim, ontem foi a. Para mim, é isso que eu penso desse jogo. Esse jogo foi. O Botafogo, porra, muito bem estruturadinho em campo. E assim. Desculpa, termina. Eu pensei que você já terminou. Vai, pode terminar. Tudo bem que o Aurora é um time que não ganharia nem do Audax muito fraco, no Rio de Janeiro. Muito fraco. Mas, assim, o Botafogo empatou com esse time muito fraco. Era altitude? Mas não fez muita diferença a altitude para os jogadores. Só o Janderson que passou mal, vomitou em campo, deve ser substituído. Mas, assim, você viu que o desempenho do Botafogo naquele jogo de ida lá em Cochabamba não teve muito a ver com a altitude, foi mesmo os jogadores, mentalidade dos jogadores, né? Aquele frisson de, porra, estamos 1-0, os caras estão pressionando nos minutos finais, a gente vai passar pelo pesadelo de novo, e dessa vez não foi assim, dessa vez o Botafogo foi, partiu para cima e meteu logo 6 para fechar, logo para enterrar 2023 de uma vez por todas. Isso aí, se Deus quiser. Eu botaria também, teve uma situação antes do jogo, que o Marlon Freitas seria o titular, né? Mas ele teve um problema familiar, uma questão, acho que ele morreu, alguém da família dele, algo do tipo. Ele acabou não sendo e foi o Danilo Barbosa, que para mim, o esquema que foi em campo, os jogadores que foram a campo ontem, é o time titular. Eu prefiro o Danilo Barbosa ao Marlon Freitas no time titular. Então isso acabou, né? Ter como falar que é bom, claro que não longe de mim, porque o cara teve uma morte da família, mas eu acho que para mim isso mostrou que o Danilo Barbosa tem que ser esse titular ali à frente da zaga. Claro que tem o Gregor que vai chegar para disputar essa posição também. Mas isso não deveria ser nem dúvida, né, cara? O quê? O Gregor relativo aos outros? Não, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Eu também acho. Eu acho o Danilo Barbosa melhor que o Marlon Freitas. O Marlon Freitas foi muito criticado pela torcida. Terminou a temporada em muito baixa e o Danilo Barbosa em alta. E o Danilo Barbosa é importante nas bolas aéreas também, além de ser muito marcador. Eu acho que para mim ele tem. Eu não gosto dele, não, mas ele tem jogado. Desculpa, ele tem jogado bem. Sim. E até uma mudança tática que pôde observar na equipe do Botafogo foi até a gente teve menos investidas do Hugo pelo lado esquerdo. Eu acho que porque o Hugo, em alguns momentos, o Botafogo passou isso com o Luiz Castro assim, o lateral direito segurava um pouco mais para o outro lateral criar e vice-versa. Antes teve o Eduardo bem jogando como meia, voltando para criar mais o jogo, o Hugo dando uma segurada. Teve o Fábio Matias, já aconteceu alguma coisa que ele mudou um pouco. Não equilíbrio. Ele jogou um time mais equilibrado do que os outros, e de fato a questão mental do Botafogo foi melhor, aparentemente, né? Claro que era um jogo que tem um adversário muito fraco, mas melhor do que vinha nos últimos jogos. A última coisa que eu separei para falar desse jogo era questionando, você falou sobre o Júnior Santos, que eu só queria falar sobre isso, que de fato o Júnior Santos ele é um atleta que, com confiança, é impressionante o que ele consegue doar para a equipe do Botafogo, fisicamente falando, de imposição, de ele partir para cima. É impressionante, o cara com confiança, né? Assim, acho que comparando com o Tiquinho, por exemplo. O Tiquinho, na minha opinião, ele joga muita bola. O Tiquinho joga bola. Aí sim, você vê, cara, o Tiquinho é impressionante. É um cara que, como ele protege, como ele faz, aí sim. O Júnior Santos, quando ele está numa ótima fase, eu acho que ele parece que joga mais do que ele de fato joga. Mas ele com confiança, ele brinca. É isso que o Botafogo tem que ter. O Botafogo no passado tinha confiança, fez o futebol que fez. Então a gente sabe o que o Botafogo pode apresentar com confiança. Então o primeiro passo para você sair de qualquer situação difícil é a confiança. São as vitórias acontecendo, são os gols saindo, enfim. Então acho que o primeiro de todo desse crescimento, o Botafogo riscou, né? Quer ganhar um jogo bem, voltar a desempenhar. Agora a gente tem que saber se vai manter para riscar mais linhas e tentar imaginar coisas diferentes, coisas melhores para o ano de 2024.